Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje estamos aí com mais um episódio. Agradecer aí primeiramente nossos patrocinadores, o pessoal lá do Restaurante 153 e também agradecer aí a presença do seu Valmir. Muito obrigado, seu Valmir, pela sua presença. Prazer, meu. A disponibilidade do seu tempo aí, hein, que a gente sabe que é um bem muito precioso. E gostaria de saber aí um pouquinho da sua história, seu Valmir. O que o senhor fala para nós aí? O que o senhor pode proporcionar para a gente, até como conhecimento que o senhor e a bagagem que o senhor tem? Boa tarde, João. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Sinto muito honrado de estar aqui no seu podcast. Espero que meu relato, as minhas confissões, né, contribuam aí para o crescimento do podcast. Posso lhe dizer, João, que eu tenho uma vida muito longa e experimentei muitas coisas. Como estudante, fui líder estudantil, fundador de grêmio, gostava de participar de greves. Na minha época era contra preço de transporte coletivo, ingresso de cinema, né? E sempre levei uma vida ativa. Como estudante, participei politicamente da vida estudantil. Isso cria para o estudante uma visão de mundo diferente. Amadurece mais cedo o estudante que participa da vida política estudantil e da própria sociedade, né? Digamos, ainda menor de idade, eu fui guindado a office boy na prefeitura do município de Goiânia. Comecei a trabalhar ainda criança, vamos assim dizer. E lá fiquei até os 19 anos de idade, quando ingressei por concurso público no Banco do Brasil, onde eu fiz a minha carreira principal. Trabalhei no Banco do Brasil durante 28 anos, exerci no banco todos os cargos de chefia, culminando a minha carreira como gerente do banco, onde ali eu adquiri a maior experiência da minha vida, no contato principalmente com o produtor rural, porque trabalhei inicialmente durante 7 anos em agência do interior de Goiás, em contato com o produtor, ouvindo de cada um as suas histórias, as suas dificuldades, e aprendendo com eles, né, como é que é o manejo rural. Naquela época muito difícil, nós estamos falando aí da década de 1960, tem muito chão para trás, né? Sim. Então, e após a minha passagem pelo Banco do Brasil, eu ingressei no governo do estado de Goiás, onde fiquei por 8 anos como diretor do Banco do Estado de Goiás e 4 anos como presidente do próprio banco. Sou advogado, sou civilista, né? Atuo ainda com algumas causas, já querendo encerrar esse capítulo também, né? E como hobby meu é cozinha. Fiz um curso numa escola especializada para chefe de cozinha. Fiz uma parte de confeitaria, de padaria e doceria. É o que eu faço. Não parou nunca de estudar? Não, nunca parei. Quando me aposentei no Banco do Brasil, aproveitei a minha experiência e fui dedicar à atividade agropecuária. E nesta época eu estruturei uma propriedade rural e onde ali eu criei e implantei um plantel holandês, trabalhando com inseminação artificial, implante de embriões. A fazenda era mecanizada, com pivô de irrigação de 100 hectares, onde eu fazia ali campos de semente, principalmente campos de semente de milho para singenta, né? Plantei trigo para cargil, plantava feijão irrigado e soja.
vida rural me trouxe muita experiência. Porque para fazer qualquer trabalho rural, você tem que conhecer Sim. o que você vai fazer, né? Você precisa ter uma estrutura para fazer. Então, a gente dispunha na propriedade de toda a estrutura. Energia elétrica monofásica, energia elétrica trifásica, ordenhadeira, currais cobertos, muita água, né? Para trazer a propriedade realmente em nível de uma propriedade rentável. Sim. Então, você frequentou alguma escola? Não, mas eu fui atrás procurar aprender a fazer, né? Tanto na criação também de cavalos de raça. Criei cavalo árabes, cavalo palusa, né? Era uma paixão que eu sempre tive. E eu acho que valeu. Às vezes eu penso assim, foi um gasto muito grande com isso, mas valeu pelo prazer que a gente teve naquele tempo. Tenho várias premiações de exposição agropecuária, tanto de gado holandês quanto de cavalos. Estão guardadas, são lembranças, né, daquela época. Caraca! Depois que eu deixei o governo, eu escrevi um livro, 10 anos após, eu escrevi um livro. O livro tem o nome Os Coveiros do Banco do Estado de Goiás. É uma menção aos governos que, ao longo do tempo, sepultaram o banco. Então, foi um livro, uma cartaz, uma revelação, né, das catacumbas que acontecia nos governos. Quem quiser conhecer, está no blog todas as informações. Opinião de Todos, www.opiniãodetodos.com.br. Lá tem tem o livro, tem em torno de 70 postagens, além de algumas gravações. Caraca, hein, senhor? Eu não sabia dessa história toda, não, hein? Sabia dessa história toda, não. Vendo esse know-how de conhecimento e experiências, e até fazendo algumas objeções contra o governo nas atuais divergências ocorridas dentro do Estado, são coisas que não são comuns da gente ver tão normais, né, dentro da sociedade hoje em dia em relação a artigos realmente ou livros que batam de frente realmente, né, de pessoas que estão em nosso vínculo ali, não sendo políticos totalmente, né. No caso, eu vejo que o senhor, na época do senhor ali e até hoje, é uma das referências ali, então, no estado do Goiás, né? Ocorre o seguinte, a política precisa das pessoas entender o seguinte: o cidadão que tem voto, começando pelo município, o vereador que tem voto, esse cidadão, ele é autoridade, que ele tem voto. Agora, quem trabalha com o vereador, ele não tem nada. Ele só trabalha com o vereador, porque quem realmente tem o poder é o vereador que tem o voto. Então, a experiência pior que o cidadão pode ter é trabalhar com alguém que tem voto. Porque o cidadão que tem voto, ele não tem limite. E nós não precisamos descer e nem tecer considerações. Você vai ao prefeito, você vai ao governador, você vai ao senador. Então, ele tem o voto. Ele faz o que ele deseja, o que ele pensa. Não é o que o povo espera, o que o povo quer. Ele faz o que ele deseja. E fala que está fazendo o que o povo quer. Essa aqui é a verdade. Então, a política, a gente precisa despertar para isso. Tanto seja qual lado que você tiver. Centro, esquerda, direita, a coisa é a mesma. Não tem diferença. A corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. Sempre, quem quiser entrar em política, entra com o voto. Olha, eu vou ser vereador, então você vai atrás do voto. Vai atrás do voto,
quero ser prefeito, vai atrás do voto, filia num partido, procura fazer correligionário dentro do partido e se habilitar para você obter o voto. Sem o voto, você, como dizia meu pai ou minha mãe, era o remendo do lado de fora da calça. Porque o remendo sempre é feito pelo lado de dentro, mas o cara que não tem voto é o remendo pelo lado de fora, né? Então, a política é isso. Infelizmente, é o que a gente vive e vê, e não haverá mudança disso tão cedo. Eu não espero ver. Eu creio que também em relação à base política, em relação de centro-direita e esquerda, ambos têm que mudar muita coisa, mas eu acho que quem tem que mudar realmente é a população em relação a quem está sendo colocado em cada setor ou em cada ambiente e buscar os responsáveis por cada local aonde está sendo destinado. Então, é algo meio complicado, tem hora que é meio clichê, mas se a população não abrir a mente e não buscar o conhecimento realmente e ver quem que está sendo empregado e colocado naqueles cargos, vai ser bem difícil, né? Vai ser bem difícil aí a mudança em muitas áreas, não só na área do agro, mas na área da educação, na área de negociações externas, internas. Então, tem várias áreas aonde que a gente tem que entrar e o mercado é muito volátil, né? Então, é bem complicado essa parte de vou destinar esse cargo para um, vou destinar esse cargo para outro. Olha, o povo é sábio. A gente tem que lembrar isso. Ele é lento. As mudanças feitas pelo povo, elas são muito devagar. Mas a gente tem experimentado isso. Nos municípios, às vezes, a população elege um prefeito e elege um número maior de vereador que faz oposição àquele prefeito. Só que muitas vezes você espera uma oposição construtiva e ela não acontece dessa forma. Ao longo do passar do tempo, há contaminação, ajeita-se cargos, comissionamentos, e então com o passar do tempo, essas coisas vão se ajeitando e logo está do mesmo jeito que era. Assim acontece no município, no estado e no âmbito federal. Então, essa questão, educação é essencial. Não essa educação que está aí, eu posso falar educação porque eu não te falei, mas eu exerci o magistério durante 14 anos, fui professor de história, fui professor de português, e a educação que vi hoje, primeiro, é uma educação que não reprova. Aluno não pode tomar bomba, né? Como se diz, não pode ser reprovado. Então, você aprova um aluno que não sabe quanto que é 2 mais 2, não sabe ler, não tem conhecimento do necessário, do essencial para a vida dele, né? O básico, né? Então, a gente precisaria de melhorar esse nível educacional. Discute-se muito, não os rumos da educação, mas quer discutir imposição de livros, de leituras que não são recomendadas, né, para criança, nem para jovens. Então, está discutindo outra coisa. Então, isso somente os políticos podem decidir. E essa mudança no campo político o povo que vai proporcionar. Não é muito rápido. O Brasil é um país ordeiro, calmo, né? Então, nós temos que fazer com a população a conscientização através de pequenos organismos, sindicatos, de associações, não essas que estão aí aparelhadas e contaminadas, mas o cidadão que realmente quer contribuir para a mudança, ele tem que assumir essa responsabilidade. O brasileiro não pode ficar, não vou mexer com isso, né? Eu não gosto disso.
essas pessoas é que ajudam a esse descaminho. Porque eu poderia fazer, mas não quero. Eu não gosto disso, eu não vou me envolver nisso. Então, aquele outro que não tem condições, que não tem capacidade ou que é mau caráter, é que acaba assumindo essa responsabilidade de conduzir esses órgãos, né? Sim. Mas sobre política, a gente falaria e ficaríamos aqui muito tempo, Sim. né? E não vamos agradar. Sim. Até Porque as também... pessoas já tomaram posição, Sim. né? Tem pessoas que sabem que está errado, mas para ela está certo. Então, não se pode discutir nesse ponto, né? É igual você pegar, os caras falam quando você pega ou um polaco, ou senão você pega um italiano, e o italiano fala que pau é pedra, pau é pedra. Não discute. Porque a teimosia é grande, né? A teimosia é grande. Justamente. Agora, sobre experiência de banco, eu gostaria de falar um pouco. Hoje eu não sei Sinta-se à como é vontade. mais a política do Banco do Brasil, porque quando militei no Banco do Brasil, o banco era um grande banco de fomento. Sim. Mas eu sentia o seguinte, como eu vivi alguns anos no interior e depois fui me dedicar à atividade rural, eu vejo o seguinte, faltava, né, ao produtor oportunidade de aprender, de entender como você conduz melhor uma propriedade sem muito sofrimento. A gente viu, por exemplo, produtor rural tirando leite no barro, debaixo de chuva, levantando de madrugada, né? Uma coisa assim irracional, né? Vendendo leite a preços baixíssimos, enriquecendo laticínios, muitos laticínios com condições, por exemplo, de fornecer, digamos, conhecimento, financiar gado, dar melhoria genética de rebanho, nada. Esses laticínios não faziam nada naquelas regiões, só tirando leite, né? Sim. Muitas propriedades sem energia elétrica, sem resfriadores, né? Levando o leite no latão, na carroça, na motocicleta, com muita dificuldade e sem assistência nenhuma. Então, uma dificuldade tremenda. Os sindicatos rurais sem estrutura, na época, hoje eu não sei, né? Poderia dar cursos para, no caso de inseminação artificial, criação de galinhas, criação de porcos, né? Tudo de forma a produzir renda para a fazenda, renda para a propriedade. Sim. Então, faltava nesses municípios esse tipo de incentivo. Eu lembro quando o diretor do banco, no estado de Goiás, tem o FCO, Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. Uma grande empresa francesa instalada na região queria um incentivo fiscal, um bom dinheiro à época, e eu pedi vista no processo para exigir que ela criasse um programa de incentivo aos produtores rurais, fornecedores de leite para ela. Ela tinha condições de disponibilizar a venda de novilhas com financiamento a longo prazo para o produtor, garantindo o recebimento desse financiamento com o fornecimento do leite. Então, sem risco, mas em condições módicas, para que o produtor tivesse condição de pagar, né? Então, isso assustou as pessoas. Ficaram, olha, mas esse diretor aí está ficando doido. Quem tem que financiar gado para o produtor é o banco, não é a empresa. Não, a empresa só quer tirar
Então, a gente tem que criar políticas diferentes. A participação privada, não é só o governo. O governo não dá conta de atender todas as necessidades. Poderia dizer assim, dá, mas eu não sei se dá. Mas teria que ter uma participação privada. Sim. Então, nesse ponto, vale você buscar, sabe? Onde você foi buscar isso, né? No que eu aprendi no banco, nós, como diretor do Banco do Estado, trouxemos para o Estado de Goiás a primeira montadora de automóvel, a Mitsubishi. Caraca. E qual foi a contribuição do banco? Financiar a instalação física da montadora. E aonde a gente foi buscar a experiência para fazer esse financiamento. Porque o empresário não quer pôr a garantia dele. Ele quer tudo do governo, não quer garantir nada. Então, nós fomos buscar na experiência da Previ, a Caixa de Previdência do Banco do Brasil, que financiava obras para os próprios funcionários mediante etapa concluída. Você concluiu a etapa, o dinheiro está aqui. Então não ia dinheiro nem financiamento para uma obra que não seria, que ficaria inacabada. Sim. E assim nós trouxemos a Mitsubishi, o Estado de Goiás, depois a Perdigão, as grandes empresas, através desses mecanismos de incentivo e de financiamento. Então, essa experiência que você tem da vida bancária, você aplica em todas as suas atividades. Sim. Né? Todas as suas atividades. E levei também para a minha atividade rural isto. Vou mexer com uma fazenda, eu tenho que ter uma fazenda estruturada. Não adianta eu querer mexer com irrigação, ser irrigante, se eu não tenho energia trifásica. Então, eu tive que ir atrás da energia trifásica. Instalada a energia trifásica, eu fui atrás do crédito para comprar um pivô. E assim, sucessivamente. Sem estrutura, você não consegue. Vou plantar? Como é que funciona a plantadeira? Como é que é esse mecanismo? Como eu sei que vai cair a quantidade certa de adubo e de semente? Então tem que ficar ali no pé do agrônomo, vendo qual é a marcha que ele liga o trator, qual é a velocidade, quantos metros o trator percorre para medir quanto cai de semente e de adubo. Se você não aprende isso, você não consegue resultado. Então, não é fácil. Ter fazenda para ir todo final de semana, os amigos falam, não, fazenda é bom demais. Você chega lá, assa uma carne, toma cerveja, está enganado. Fazenda não é isso. Jamais. Fazenda é labuta. Irrigante, você passa às vezes à noite, e não é só uma noite, várias noites, no centro do pivô, acompanhando a medição de defensivo para colocar na coluna da água, né, que são 100 miligramas, 150 miligramas por cada 1.000 litros de água. Se você não acompanha isto, no final você tem um prejuízo. Ou faltou o defensivo ou sobrou. Porque aquela pessoa que está ali fazendo esse serviço não tem a qualificação para fazer isso corretamente. Você então tem que cuidar. No dia seguinte, você tem que deixar o pivô ligado um tempo para verificar se todas as bengalas estão caindo água normalmente, porque aquela que não está caindo água naquele raio não molhou, então você perde a produção. Então são experiências que o produtor tem que estar com a mão na massa, senão ele não consegue. Inseminação. Como é fácil fazer inseminação artificial, fazer implante de embrião, é o negócio mais difícil do mundo. Exato.
nós gastamos 2 anos na seleção da barriga de aluguel. 2 anos para fazer 2 anos. Por quê? O gado sempre apresenta brucelose, leptospirose, tuberculose. Então você compra aí 30, 40 novilhas, leva para fazer o teste, 50% às vezes é descartado. Depois que você tem um plantel que não tem nenhuma dessas doenças, então vai o teste para saber se o aparelho genital é capaz de receber a pipeta. Pipeta para fazer. O que acontece? Aparelhos com defeito, não penetra, descarta. Então, a hora que você tem um plantel pronto, bom, então agora vamos ciclar esse gado. Vamos separar lote de 10, de 20 ou de 15, de quanto a sua capacidade de trabalho. Então, não é só você comprar uma novilha e ali colocar um embrião, porque você não vai ter resultado. Não. Para ter um resultado acima de 90%, nós temos que ter esse cuidado. E trato. Não adianta você implantar isso aí, daí 30 dias você tem que fazer ultrassom para verificar o resultado. Então, depende de conhecimento, de entender esse mecanismo, senão não tem esse resultado. Hoje eu não sei. Os grandes fazem assim. Tem os técnicos, né? Sim. Os veterinários, todo o pessoal da zootecnia cuidando disso aí. Mas, como a gente não tinha isso, nós tivemos que aprender. Ir para a escola de veterinária lá e fazer um treinamento de como é que é esse manejo, né? Ter coragem de botar a mão na massa, né? Sujar a roupa. Que suja, hein? Não tem como, né? Então, às vezes eu falo isso para as pessoas, é experiência. Tanto aprender como funciona, por exemplo, as catracas de uma plantadeira. A catraca menor com a maior, a movida, né? Que dá velocidade. Não adianta você olhar ali, você tem que olhar e fazer. Vai fazer cálculo, vai ver base de medição, quanto semente está caindo por metro. Justamente. Para você fazer a conta e saber realmente base de stand, quanto você vai tendo a produção dessa área, né? E quanto você vai ter de produtividade em cima dessa área total, né? Olha, análise de terra, análise do solo, é essencial para quem quer resultado. Não adianta. Tem que fazer a correção. Não tem dinheiro para comprar o calcário, o dolomítico ou o outro, né, calcítico. Embora, não adianta. E aí vai vai jogar dinheiro fora. Outra coisa é o seguinte, plantar grão. Grão não se planta semente certificada, né? Que a indústria manda para você a nota fiscal, o termo de conformidade, que é a certidão de nascimento da semente. Exato. Se você não plantar nessas condições, você não obtém resultado. Então, o que a gente vê hoje ainda, né, é sujeito plantando grão. Tem. Sujeito plantando grão. Eu que fiz campo de semente para a Syngenta, semente de milho, eu vi o quanto é criterioso o cuidado que o agrônomo da empresa tem com o seu campo de semente, para que você obtenha lá uma semente com resultado satisfatório. Não sei se o senhor ficou sabendo, acho que foi na década de 70 ou ali 80, 90, quando teve um problema com as sementes de uma determinada marca nos Estados Unidos. Isso deu um processo muito grande, deu caso de morte e tudo mais,
Não sei ao fato se foi por conta da empresa ou se foi por conta do produtor que fez a descoberta de um tipo de defensivo agrícola, o que estaria causando com aquele tipo de tratamento com a semente. Não sei se o senhor já ouviu falar dessa história. Não? Depois eu passo dos bastidores certinho para o senhor dar uma pesquisada, mas se eu não estou enganado foi nessa, né, entre essa década entre 70 e 90 ali. Foi quando estava dando o boom dos defensivos agrícolas, que vinha da Segunda Guerra Mundial, e até o agente laranja. O senhor já ouviu falar no agente laranja? E nessa intermediação aí, por conta de a base de cadeia química, começou a acontecer alguns problemas com reação na pele do ser humano. Vulcanização e tudo mais, algumas erupções em relação à pele. E o senhor entrou num assunto de sementes, vendo algumas partes de produção e também de defensivos que o senhor falou. A gente vê que hoje a misticidade em relação a pessoas que não têm tanto conhecimento ou não buscam esse conhecimento, ou saber entender como que funciona esse processo, acabam tendo algumas gafes e falando algumas coisas que não são coerentes com o agronegócio brasileiro, sendo um dos países que são mais rigorosos na parte de qualidade e seleção, tanto dos seus frutos e ao fornecimento tanto interno quanto externo do país, né? E muito pessoal acaba falando falácias que não são congruentes, né, com esse tipo de atividade que é feito no agronegócio, né? Eu posso dizer com relação a isso, principalmente no caso de defensivo, a gente tinha muito cuidado. Desde o preparo da semente, né, o descarte dos vasilhames. Lá o ponto de recolhimento ficava a 140 quilômetros da fazenda. A gente juntava tudo, levava, entregava lá com recibo, com tudo relacionado, né, para não ter nenhuma questão. Uma irresponsabilidade muito grande de muita gente é adquirir esses produtos de fontes falsas. Sim. Na minha região, lá, muita gente adquiria. A gente sabia que a gente comprava produtos vindo aí debaixo do pano, não sabe de onde, né? E também, em razão disso, não podia descartar a embalagem lá no lugar correto, porque não tinha origem. Então, um crime leva a outro. Sim. Né? E qual é a qualidade desse defensivo? Qual o efeito que vai causar no que você está plantando? Na soja, no feijão, né? No milho. Principalmente feijão. Feijão dá praga demais, né? Feijão você tem que olhar a lavoura cedo e de tarde para ver se não está contaminada, né? Se não está aparecendo aí o inseto. Sim. Então, hoje, a gente ainda vê, lá no estado de Goiás, a polícia prendendo transportadores, produtores com produtos sem origem. Então, isso é inadmissível num país, num produtor que está aí trabalhando. Porque ele está trabalhando, mas está trabalhando errado, né? Estou comprando mais barato, o jeito garantiu que é bom. Não funciona assim. Então, nós temos que ter seriedade com tudo. Sim. Porque senão não tem resultado, né? E, querendo ou não, hoje, quando a gente fala em defensivo, em quantidades que são elevadas dentro da produção, lógico que vai acometer algum tipo de consequência. E isso em qualquer meio. Tanto no meio se eu tomar muita água, vai trazer complicação para mim. Sim. No dia que eu tomar acima dos meus 4 litros d'água,
vai dar algum problema vai dar. Da mesma forma é como a gente também faz as aplicações desses defensivos. Logicamente que essas bases, essas fontes obscuras que vêm, né, através de produtores que compram um valor mais barato, porque querendo ou não, o defensivo agrícola ele não é um produto barato. Você compra aí um volume baixo, ele já dá aí na casa de centenas de milhares de milhões e vai ir assim por seguinte, né? Quando você pega grandes propriedades que são produtivas ali, realmente cai na casa de milhões e milhões e milhões de reais ali na base de defensivos agrícolas, né? E voltando um pouquinho até para o pessoal poder entender o porquê que é usado esses defensivos, dentro de uma produção de grande escala, não tem como você não usar o defensivo agrícola para combater as pragas que ali são cometidas numa cultura. Vamos supor, você tem uma produtividade de 150 sacas por hectare de soja. Dentro dessa produção, se você não fizer uma aplicação de defensivo agrícola, e vamos fazer a suposição que você tem uma área aí de 800 alqueires aí. Como que você vai fazer o controle igual fazer a catação da cigarrinha? Não tem como. Essa conversa de defensivo, contaminar o alimento, se você não fizer o combate, você tem que fazer a aplicação correta. Sim. Na hora correta. Se você não fizer, você não produz nada. Não tem como fazer produção para alimentar o mundo sem esses cuidados. Essa falácia de que a agricultura familiar vai sustentar, alimentar o mundo, não é verdade. Se a população hoje fosse como antigamente no tempo dos meus avós, fosse a população rural, povo morando na roça e não na cidade, aí sim. Então o que produz lá dá para alimentar o mundo, mas hoje não. Inversão. Sim. A população está na cidade, tem pouca gente na roça. Então isso é falácia de pessoas, de ONGs interessadas em não ter o que fazer. Porque não se produz sem o defensivo agrícola necessário na hora necessária. Agora, o produtor não pode deixar de aplicar na hora certa. Passou da hora, não se admite hoje mais no mercado milho com a ponta da espiga com o coró. Não tem. A lagartinha lá. A lagarta não se admite mais. O produtor tem que ter a seriedade, tem que ter presença na lavoura para que ele possa antecipadamente entrar com o combate. Tem que ter, hoje faz o combate aéreo, tem as máquinas de pulverização, né, com uma altura suficiente para você entrar e combater. Então não pode deixar passar. Essa questão da qualidade, a quantidade e a oportunidade. Não adianta você querer tirar água da canoa furada que não vai ter resultado, né? Tem que aprender, nós aprendemos como é que vamos contar a quantidade de inseto por área plantada. Exato. Leva um pano branco, abana, cai aquela quantidade de inseto, então nós vamos ter uma noção do que vai, né? Na região lá, no caso de irrigante, nós já tínhamos contato com a Universidade de Santa Maria, onde a gente informava o clima, o vento. Inicialmente você mandava todas as informações, o dia que você plantou, o tipo da semente, o tipo da adubação, e ela então te informava via computador, via e-mail, porque não tinha ainda uma facilidade de smartphone, qual é a velocidade que você ia ligar o pivô para molhar. Se ele anda mais devagar, ele molha mais. Se ele anda mais rápido, molha menos.
Então, de acordo com a umidade do ar, o vento, ele informava para você, pode ligar na velocidade tal. Você ligava o pivô. Repete com quantos dias, ou com 2 dias, ou com 5 dias. Então, dessa forma, você trabalhava racionalmente, usando a energia das 22 horas às 5 horas da manhã, que é a energia verde, mais barato, ligando o pivô fora desse horário, em caso de extrema necessidade. Não sendo assim, você não obtém resultado lá no final. Entendi. Então tem trabalho. Sim. Nada você se consegue sem trabalho. Tem que ter muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Exato. Uma dúvida, dentro da produção com irrigação, diferentemente do produtor, que ele depende da chuva do céu, que o Papai do Céu manda para ele, qual que é a relação? Porque o custo aumenta. A gente sabe que o custo vai aumentar em relação ao pivô ligado ali e tudo mais. Sim. Qual que é a diferença entre a não irrigada e a irrigada, para o pessoal de casa entender, e qual que é a base de produtividade em relação a não e a com? O senhor já fez essa base de conta? Tinha feito ou ainda não? A gente fazia, né? Porque acontece o seguinte, você, como irrigante, você escolhe, você tem a possibilidade de escolher o que você vai plantar e a época, Sim. de acordo com o preço. A gente plantou fora de época, né? Lógico, trigo. Ah, mas trigo no cerrado, o trigo no cerrado ele dá com quantidade suficiente e boa qualidade. Eu falo isso porque plantei trigo e ganhei, inclusive, prêmio de produtividade. Caraca. A empresa pagou bônus de produtividade pela qualidade do trigo. Plantei feijão. Feijão estava em alta, vamos plantar milho não, vamos plantar feijão. O único erro que a gente cometeu em 10 anos de irrigante foi plantar arroz. Plantamos uma safra de arroz, quando colheu o arroz ele não estava dando para recuperar o valor do plantio. Né? Caraca. Agora, a produtividade no pivô, ela é boa. Ela é bem maior que a produtividade de sequeiro, né? Sim. Agora, você tem que acompanhar os tratos culturais, a presença, vida na fazenda mesmo, direto, acompanhando tudo, desde a análise da terra, a semente qualificada, a regulagem da plantadeira, a quantidade de adubo, tudo isso, acompanhar tudo, desde o primeiro dia, para que você obtenha resultado. E escolher o produto que tem preço. O pior negócio que o produtor pode fazer é contrato, vender a sua produção para quem tem informação de mercado, porque as indústrias, elas têm informação privilegiada de mercado futuro. Exato. Então ele chega lá, não, te pago tanto, você está achando que está fazendo um grande negócio. É um péssimo negócio. Então o produtor tem que se estruturar, tem que buscar crédito em banco, né? Tratar bem do seu crédito, do seu nome, para ele ter sempre um crédito, e ele vender, ele comercializar o seu produto depois de colhido. Exato. Vender a produção antes, por um preço estabelecido, assinar contrato que um advogado não viu, né? Não leu, não aprovou, é o pior caminho do produtor. Sim. Sabe? Então, essa relação custo-benefício no pivô, ela é, sem dúvida, melhor do que a de sequeiro, porque ali é planejamento. Sim. Você tem que ter um bom agrônomo, né, que faz o projeto para você, te acompanha, então aí sim você obtém resultado. Mas, se quiser fazer... só contando uma história aqui que eu sempre gosto de falar. Eu ouvi tem muitos anos, no tempo que Delfim Neto era ministro da Agricultura. Ele foi numa reunião no estado do Paraná com produtores de porcos.
e os produtores reclamando do preço da arroba do suíno. E ele, então, foi dar uma aula para os produtores, que o fulano tinha tantas porcas, e tantas porcas geraria tantos leitões, e mais isso, mais aquilo. E final do ano, o produtor de porcos estava milionário. Aí o produtor levantou e falou: olha, ministro, engordar porco a lápis é muito simples. Eu nunca esqueci disso. Eu estava ouvindo isso pelo rádio. Engordar porco a lápis. É isso. Então, você querer fazer no lápis... É até sacanagem só com o produtor, né? Hã? É até muita sacanagem com o produtor. Ué, não existe isso. Né? Não existe isso. Não. Então, essas contas, os políticos aí do governo fazem até hoje. Outra coisa é percentual. Sim. Contando uma história, voltando ao banco, quando a gente foi diretor do banco, nos reunimos na primeira semana com os técnicos que nós encontramos no banco. Nessa época eu era diretor e um amigo meu era o presidente. E, olha, nós estamos achando que tem pouco depósito aqui, nós temos que aumentar os depósitos, abrir clientes e tal. Então, pediu para palavra do superintendente, que era o cara encarregado dessa área, né? Olha, eu vou propor um aumento de 23% do aumento da captação do depósito. Foi a última vez que ele falou como superintendente. Da onde você tirou esse número? Entendeu? Então, esse negócio de estatística não funciona. Eu comi 2 frangos, nós 2 aqui eu comi um, você comeu outro. Sim. Não é isso? Então, estatística é só mesmo para engodo. Porque se você for lá no eito, é diferente. É quantitativo, né? É isso? O quanto você vai contar daqui para lá, quanto que vai dar. E tem que ser um negócio exato, não porcentagem. Né? A vida é assim, a gente aprende com os erros. Agora, você sabendo disso, você erra menos. Sim. É isso? A gente aprende com erro, não quer dizer que não vai errar, não erra. Mas você sabendo disso, você erra menos. Você tem mais resultados, se dorme mais tranquilo. Né? Então... E hoje que a gente vê aí, principalmente na base de crédito rural, na linha rural, né? Bastante produtores aí que hoje estão com algumas dores de cabeça, né? Em relação ao crédito fornecido, né? Antigamente, por conta das catástrofes aí que vem acontecendo ao decorrer dos anos, né? Então, você pega a base de porcentagem de juro, aumentou muito também para o produtor, né? Por mais que seja um juro baixo, mas a quantidade fornecida em valores, quer dizer, em precificação, né? Valores têm diferença de precificação, né? Mas quando é fornecido a quantia relevante que ele fez ali, o pedido, a gente vê que tem muitos produtores hoje que estão com dor de cabeça em relação a não conseguir fazer o quitamento, porque não conseguiu fazer a produção correta, né? Por conta do tempo. E aí acaba que a gente não tem hoje tanta liberação de crédito rural para os produtores, né? Igual hoje a gente vê, não sei se o senhor acompanha, mas tem muita participação, muitos bancos estão travando essa parte para os produtores e é necessário, querendo ou não, essa liberação de crédito. Não só para o pequeno, mas para o grande, para o médio, para todos. Para todos. Mas hoje quem a gente vê que está tendo mais liberação de crédito são os pequenos, por conta da menor quantidade e uma facilidade um pouco maior de fazer o pagamento do obtido ali do banco, né? Então, se a gente for ver o grande hoje, pela quantidade que ele investe em cima da produção e o quanto é cobrado dele, para ele está um pouco mais dificultoso, né? Só que quem entrega realmente para exportação e para o mercado interno não é só o pequeno, né? E sim a grande parcela vem do grande, né? O crédito rural na nossa época, uma das experiências minha foi no crédito rural. Comecei fazendo cadastro do produtor, depois escolhendo proposta,
na coleta da proposta. Então, você sabia a vida agrícola do cidadão, tudo. Sim. Ele tinha que contar tudo. E o banco liberava os recursos na medida da necessidade. Vou fazer o plantio, liberava aquela quantidade. Vou fazer, né, os tratos culturais, tornava a liberar, né, mais um tanto. Depois para a colheita. E o fiscal em cima. Ainda assim, existia desvio de recursos. Às vezes o produtor desviava, tinha uns que desviavam. Não plantava corretamente, né? Reduzia adubo, fazia. Isso era normal. O banco até já sabia que isso acontecia. Mas no final dava dor de cabeça, né? Mas na época a gente tinha garantia, tinha gado empenhou, tinha terra hipotecada, então o gerente do banco ficava mais tranquilo com relação a isso. E depois de um tempo o banco foi reduzindo esse fornecimento de crédito. Foi reduzindo. Hoje eu não sei como funciona. Eu sei que o banco não emprestava os 100%. Hoje, pelo que... Porque não tinha projeto. Não existia projeto. O cidadão falava, quando ele tinha o banco, tinha lá os seus parâmetros, né? Então emprestava. Hoje não, hoje tem projeto. Eu não sei quanto que o banco disponibiliza do projeto. Não sei se ele disponibiliza os 100%. Sim. Né, do projeto. Dependendo do projeto, ele disponibiliza os 100% do valor, igual, vamos supor, o cara está fazendo um pedido de 2 milhões. Só que qual que é a infraestrutura que ele tem para fazer 2 milhões aqui? Quanto que vai gerar para ele de retorno e quanto que ele vai pagar para mim? Lógico, você vai ter um ano de carência. Um ano de carência para fazer o primeiro aporte ali do pagamento dele, né? Então, para o banco. Aí, no caso, dependendo do projeto, é liberado 100%. Só que a forma de garantia, aí entra a base de penhores. Ou vai entrar a base fiscal dele, ou é a parte de remunerações ali, que ele tem, alguma coisa no banco, ou senão vai entrar as propriedades, né? Ou os títulos que ele tem. Certo. E pelo que até então, quando eu estava lá em 2019, que eu estava no banco tanto do Brasil quanto da Caixa Econômica fazendo esse tipo de trabalho. Então você tem que fazer um levantamento muito grande de dados, e tudo por escrito, tudo preenchido, você manda para a análise técnica deles, passa pela análise técnica de terceiros nossos, manda para a análise técnica do banco, após mandar dessa base de análise técnica do banco, passa daí pela revisão prática, né? Que vai entrar dentro da propriedade rural, vai fazer o reconhecimento da propriedade e após isso o gerente faz a liberação. Só que pelo que eu entendi, atualmente está sendo barrado por conta de base de score. Então tem muita coisa que está sendo barrada e não está sendo tão liberado assim para grandes produtores. Por conta dessa parte fiscal e acaba rolando as dívidas, né? O que a gente tem com experiência no crédito é essa. Quem toma o crédito, ele tem que ter a responsabilidade de usar bem esse dinheiro para não ter dificuldade amanhã. Com certeza. Senão ele vai colocar em risco a propriedade, os seus bens, né? Então, passou o tempo que o sujeito não pagava o banco. Sim. Que tinha as moratórias, tinha essa, né? Então, não está mais a fim de fazer esse tipo de coisa. De fazer negociação, prorrogar aí por mais 5, por mais 10 anos. E o governo não está fazendo isso. Então, o produtor tem que ter essa responsabilidade. É bem complicado, né? As novas negociações que estão acontecendo, né? Hoje eu já peguei crédito rural ali com 5 anos, tendo um de carência e mais 4 para fazer o pagamento, né? Hoje eu não sei mais como está, mas igual, na época do senhor era 10 anos. Então tem diferenciações, vai mudando a cada ano, né? Depende muito da política de banco, né? Eu, por exemplo, consegui um financiamento no banco holandês lá no Rio Grande do Sul, fazendo um cadastro por e-mail, assinando contrato e registrando em cartório, enviando, ele pagando diretamente à empresa, prazo de 8 anos, sem eu nunca ter
visto o gerente do banco. Caraca. Tá bom? Financiamento num pivô de 100 hectares, financiado na FOC. Mandei os documentos todos por e-mail. A proposta foi analisada. Certamente eu tinha um bom rate, né? Com certeza. Pois Com é. certeza. Mas não era só no nome mesmo. Só Não era nem no PJ, era no CPF. Era no CPF, o CPF. E o banco mandou todos os contratos, assinamos, registramos. E ele fez o pagamento à FOC e a FOC instalou o pivô. Que maravilha, hein? Então, o produtor tem que buscar isso, sabe? A facilidade do crédito, o nome dele, o CPF dele equivale. Trabalhando direito, né? Qualquer atividade, né? Qualquer atividade. Agora, o que o produtor não pode fazer e não deve fazer, em circunstância nenhuma, é assinar contrato com empresa entregando a produção antecipada, né? Aliás, obrigando a entregar a produção e recebendo dinheiro antecipadamente por preço fixado, porque as empresas, essas multinacionais, elas têm informação do mercado futuro, sabe quanto vai estar a soja o ano que vem, como é que o mercado vai funcionar e tal, né? Então, é algo que para muitos é difícil o acesso e para poucos é muito fácil. bom, eu acho que nós podemos encerrar, mas vou te falar sobre um assunto. Sim. Eu fiz uma denúncia uma vez ao Ministério da Economia sobre emissão de CPR. CPR. Qual o significado da sigla? Essas multinacionais, elas chegam no produtor e oferecem para ele plantar determinado produto, soja, milho, um grão. Eu te dou a semente, o adubo, toda a assistência técnica para isso e garanto a compra do seu produto ao preço X. Você vai ter essa produtividade, você vai ter essa lucratividade. Mas eu quero uma CPR com o penhor da área. E o produtor faz isso. Ele vai no cartório, né? Entrega lá o penhor daquela área, uma CPR, para essa empresa. O que essa empresa faz? A CPR é um título de crédito. Ele leva ela na bolsa e faz dinheiro. Então, aquilo que ele prometeu para o produtor, ele dá. Mas com o dinheiro que ele fez, com a CPR. E chega lá no final, o produtor não tem aquela produção que a empresa falou que Daria. daria. A gente mandou tudo documentado e tal, mas não teve o resultado que a gente esperava. Não era a fonte. Sim. Não seria a denúncia para aquele ministério, que o caminho seria outro. Até que veio essa resposta, já demandou muito tempo e já não tinha mais interesse de prosperar o que a gente esperava, porque as coisas têm a hora de acontecer. Sim. Né? Então, são milhares de produtores, entrega aquela CPR, aquilo é dinheiro, é título. Eles fazem dinheiro com aquilo, vai nos bancos, eu dou a garantia, tá? Me dá tantos bilhões aqui, tá aqui, ó. E é onde o cara acaba se... É onde ela faz a compra do mercado futuro. Ela faz a compra do mercado futuro. Enquanto os bancos de fomento ficam dificultando o empréstimo ao produtor, elas entram com essas facilidades. Sim. Caraca. E é assim que funciona. Não sei hoje. Essa parte aí eu não sei como é que funciona. Então, esses mecanismos financeiros são muitos, né? Que eles utilizam. Mas é uma boa área de pesquisa. Para saber realmente o que pode acontecer. Isso.
Mas Seu Valmir, o que o senhor deixa de mensagem aí para essa galera mais nova, para esse pessoal que nos assiste, ou até mesmo para os pessoal mais antigos, que não tem essa base ainda, o que estão buscando é entender como que funciona essa base de mercado, e o que o senhor deixa também de mensagem de prosperidade aí na vida das pessoas? Bom, eu acho que para os mais jovens buscar que quem vai entrar ou já está na atividade, né, agropecuária, desenvolver, conhecer o campo dele. Porque o conhecimento não tem limite. Sim. Quanto mais você souber, mais você terá resultado, né? Então, a experiência que adquiriu dos pais, de avós, você vai lapidá-la agora, né, com os conhecimentos técnicos, com as facilidades que hoje nós temos aí, né? O mundo virou de ponta a cabeça dos últimos tempos e a velocidade está muito grande. Então, se você não atualizar, não acompanhar, você vai ser engolido pelo atraso. Com certeza. É isso? E quem já está nessa atividade há muito tempo e lutando com dificuldade, procurar realmente racionalizar, né, a sua atividade, estar mais presente, porque senão não obtém resultado. Você fica de sol a sol, né, e sempre daquele mesmo jeito de sempre, sem conseguir sair do atoleiro, como se diz, né? Sim. Procurar também, quando tiver em busca de crédito no banco, só o necessário e aplicar seguramente, né, o seu crédito, o seu dinheiro na sua atividade, sem desvio, senão não obtém resultado. É complicado. É a esperança que a gente tem de dias melhores, né? Vai depender de nós todos aí, né? Atuar e ouvir, estar sempre buscando alguma coisa nova, né? Sim. Eu busquei coisa nova. Estou fazendo um curso de teologia. Teologia? Teologia. Caraca. Foi o primeiro ano, já acertamos que vamos continuar no próximo ano. E para o meu espiritualmente, valeu demais. Por isso eu vou continuar. E espiritualmente, o que o senhor deixa uma mensagem aí, já que o senhor está fazendo um curso de teologia? Faça sempre para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Essa é a maior receita. Caraca! Galera, e assim a gente encerra mais um episódio aí. É um episódio bacana demais aí com o seu Valmir, lá do Goiás. Uma história bacana demais. Não deixa aí de curtir, comentar e compartilhar. E mais uma vez, seu Valmir, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito honrado estar aqui com você, conhecer seus amigos, viu? E é isso. Eu sei que o quanto é difícil, né? Eu tenho meu blog, como eu te falei, escrever para postar no blog. Agora você fazer aqui 1 ou 2 vezes por semana um podcast é muito trabalho. Parabéns e continue sempre assim. Amém, amém. Obrigado. Papai do céu nos proporcione coisas muito boas aí. Deus te abençoe também abundantemente. Obrigado. Amém. Tudo de bom pro senhor. Obrigado.